Fala aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Matheus, eu sou acadêmico do curso de Engenharia Elétrica da UFMT, estou no sétimo período é, e foi passado para mim fazer um trabalho acerca de conversores da disciplina de Eletrônica 2 com o professor Haroldo Tadeu Zatar. E eu vou falar para vocês um pouquinho de conversores, analógico digital e digital analógico. Começando a falando um pouquinho das aplicações desses conversores. Bom, se você for pensar, você está cercado o tempo todo por isso. Por quê? Porque você ouve música, porque você mede sua temperatura, porque você assiste TV e assim por diante. Para que serve um conversor, se você for pensar? Um conversor, ele serve para transformar uma informação que está de uma maneira analógica, de um modo analógico, para uma forma digital. Mas para que isso? Porque geralmente os microprocessadores, microcomputadores, computadores em geral, eles operam com sinais binários, ou seja, dígito 0 ou 1, ou seja, sinais digitais. Então você vai ter que ter uma maneira de converter o sinal que está sendo analógico para o digital, para que assim o seu computador ou alguma coisa que você tenha consiga interpretar esse sinal e te dar uma resposta. É isso que acontece, por exemplo, no CD, que você coloca para ouvir música, no som. O que acontece no som? Você está mandando uma informação digital e está transferindo para pulsos sonoros, ou seja, sinal analógico. Em termômetros, na televisão, e sensores de estacionamento, né? Aqueles bi, 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 em relação a isso, né? Então, o que é um conversor analógico digital? Esse tipo de conversor se caracteriza por converter uma palavra digital, que sempre é formada por alguns bits, né, em um sinal analógico, que é encontrado na forma de tensão ou corrente na saída. Esse dado é importante. Geralmente, o que acontece é o seguinte: o sinal ele é transferido sempre, quase sempre, na forma de tensão, tá, pessoal? Porque é uma maneira mais fácil de trabalhar. Eles podem ser formados por elementos passivos, fontes de referência, chaves e amplificadores operacionais. Para quem não sabe aí, pessoal, elementos passivos são resistores, indutores e capacitores. A velocidade pela qual essa conversão é realizada depende dos componentes aos quais são formados esse seu conversor. Então, se você utilizar CI, geralmente vai ter uma resposta mais rápida. Agora, se você for utilizar elementos passivos, geralmente demora um tempinho a mais para você ter uma resposta. A entrada de um conversor digital analógico consiste em um acoplamento digital, construída a partir de sinais binários paralelos que são gerados a partir de um sistema de processamento de sinais. Os sinais binários são convertidos em um sinal analógico equivalente por meio de uma referência e em seguida o sinal resultado pode passar por um filtro, assim por um amplificador. Então aí está falando que todo o seu sinal que se você vai comparar, ele precisa de uma referência, porque sem essa referência o sinal não vai ter sentido nenhum. E aí estão algumas das maneiras de você converter o sinal digital em analógico. Esse método aí que está sendo apresentado é com redes resistivas com pesos binários. Como que ela funciona? Para você fazer esse conversor, você só precisa do quê? De um circuito integrado, um CI, isso mesmo. Com apenas alguns reais você compra um CI e você consegue fazer seu próprio comparador, o seu próprio conversor, perdão. Então você pode observar aí, ó, qual é o circuito que você está sendo formado, se você lembra muito bem aí de eletrônica 2, é um circuito somador, um amplificador somador. O ganho é responsável pelos controles dos valores obtidos na saída. Então, dependendo do valor que você aplica em D3, D2, D1 e D0, você vai ter um ganho lá na sua saída. Simples, né, pessoal? Só que esse circuito apresentado aqui, ele tem uma desvantagem. Ele precisa de resistores de alta precisão, porque senão o seu circuito não funciona muito bem, ele acontece muita interferência e assim por diante. Então, esse é um cuidado que você tem que tomar. Essa rede R2R, ela é muito mais usual que aquela outra. Por quê? Porque você só precisa de dois valores para seus resistores. Eu vou exemplificar aqui para vocês como que é feito essa rede R2R
para conversão de 4 bits. Então, vocês podem observar aqui ó, que você possui uma entrada, duas entradas, três entradas, quatro entradas. Essas entradas vão ser os seus bits, 0 ou 1. Quando o seu bit for 0, você vai aterrar essas suas entradas. Quando o seu bit for 1, você vai substituir por uma fonte de tensão. Lembrando que dessa maneira aqui, o bit mais significativo é o D3, ok? Então, nós vamos fazer um exemplo aqui para vocês verem como que é feita essa conversão de digital para analógico. Vamos supor que a gente aplica o sinal ali, ó, D3 igual a 1, D2 igual a 0, D1 igual a 0, D0 igual a 0. Quando você aplica isso, você lembra? Quando o seu sinal é 1, o seu D3 vira uma fonte. E quando o seu D é igual a 0, ele vira um ground. Então, o que nós vamos ter aqui no nosso circuito? Ó? Esses dois resistores estão em paralelo. Se você lembra muito bem de circuitos, resistores em paralelos, você multiplica eles e divide pela soma deles. 2R vezes 2R, 4R ao quadrado, dividido por 4R. Que vai sobrar o quê? R. Então, aqui vai ficar um circuito, vai ficar uma resistência R em série com uma resistência R. Fazendo o equivalente deles, você vai ter uma nova resistência de 2R. 2R com 2R, paralelo novamente sobra R. R em série com R, 2R. 2R em paralelo com 2R, R. R em série com R, 2R. Como esse circuito aqui é o mesmo ponto que esse, você pode transferir essa parte para cá, que vai estar em paralelo com esse 2R. 2R com 2R, R. Que você vai ter esse circuito aqui. Lembrando lá de divisor de tensão, a tensão de saída ali vai ser o quê? O seu V, que é a sua tensão, vezes a sua resistência aqui, dividido pela soma das suas resistências. R corta com R, sobrou V sobre 3. Então, isso quer dizer que quando o seu D3 for igual a 1 e o restante for igual a 0, você vai ter uma tensão de saída igual a V dividido por 3. Se você for fazer com o D igual a 1 e os restantes igual a 0, mesmo princípio de operação. Você sabe que aqui nesse ponto, no ponto A, você vai ter a saída de V igual a V dividido por 3, fazendo novamente um divisor de tensão, 1 sobre 2 dessas resistências aqui, quando associadas em série e paralelo, você vai ter V sobre 6. Fazendo novamente a mesma operação, aí vocês dão uma trabalhada aí com os circuitos, pessoal, para vocês dar uma fortalecida até mesmo no conteúdo de vocês. Mesma coisa. Divisor de tensão, tal. Utiliza os valores obtidos aqui e os valores obtidos aqui para você descobrir que aqui você vai ter o quê? V sobre 12. E o último estágio aqui, você tem quase todas as partes, todos os seus estágios definidos. Então, você vai descobrir que o seu V de saída aqui vai ser 24. Ou seja, quando você vai ativar o seu bit menos significativo, sua tensão de saída vai ser menor. Faz sentido, né, pessoal? E é isso por hoje. Até mais.